Vamos lá. Com todo o prazer, sou o Charles Marques, da Hora Importadora, e hoje, com um grande privilégio, a gente inaugura nosso podcast. E o primeiro convidado, não claro, mais importante do mercado, espetacular, grande Carlos Napolitano, com mais de metade de um século na vasta experiência automotiva, principalmente em transmissão automática. Convido ele para vocês saber um pouquinho mais íntimo dele, saber um pouquinho de algumas coisas que talvez nem todos saibam. Então a gente vai ter um bate-papo aqui bem bacana em relação a toda a vasta experiência da área automotiva, da área de transmissão automática e algumas chaves de insights que existem na vida do Carlos Napolitano, um grande técnico por trás de um manual, de um professor. Ele, para mim, é um grande amigo, é um pai, é um irmão, era um irmão do meu pai. Eu tenho um carinho muito especial por ele. E não mais eu poderia fazer isso de ser o primeiro convidado. Eu não queria fazer isso sendo que eu não convidasse ele, ele fizesse parte disso comigo. Então, seja bem-vindo, Carlos Napolitano. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar com o Charles, o pessoal da Orion. Eu nunca pensei, na verdade, que a gente ia chegar nesse ponto, né, de avançar tanto em câmbio automático que nem a gente está. E para mim é um prazer, uma honra estar com você aqui e a gente conversar sobre uma parte da nossa experiência, né, minha e tua, e do teu pai também, de câmbio automático, né, que eu acredito que o câmbio automático no Brasil começou em São Caetano. Porque com a montadora, né? Porque a gente sempre teve esse contato direto, eu e teu pai, né, o Chiquinho, e esse trabalho que a gente iniciou lá no passado, que eu me lembro como se fosse hoje, né? Esse trabalho hoje se multiplicou no Brasil, né? E até em alguns outros países também. Então eu me sinto bem feliz de poder participar com você aqui, a gente poder abrir um pouquinho do baú, né? Legal. Tirar algumas coisas dentro do baú, só para Legal. lembrar, para ficar registrado. Já pega a primeira chave. Carlão é multiplicador. Escuta a palavra. Carlão, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Eu vou rebobinar um pouco a sua trajetória. Vamos pensar que hoje o final dela, diretor da Apta, posicionamento. Mas eu queria voltar anos atrás. Lá atrás, quando você começou, eu queria que, para quem não conhece você intimamente, ou quem não pôde ter a oportunidade de fazer um treinamento com você, um curso com você, bem que 99% do mercado fez curso com você. Por isso que você é um multiplicador. Então, eu queria que você voltasse um pouco do tempo e contasse como foi sua trajetória para cair no mundo transmissão automática. Eu trabalhei, primeiro tive a oficina técnica, né? Eu tive uma oficina que mexia com tudo, né? Por parte de motor, suspensão, tudo. Fiquei 12 anos com a oficina. Nesse tempo eu estava estudando engenharia e me formei em 82. Ontem. Quando inventaram o parafuso, né? E aí eu tinha oficina, né? E depois, quando eu entrei no treinamento da GM, com uma parte minha, né, que aí eu tive contato com teu pai também, né, eu comecei a perceber como a gente gosta muito de mecânica, nós começamos a perceber que o câmbio automático em si, para quem gosta de mecânica, é o suprassumo da mecânica. Só que naquele tempo, isso faz 37 anos atrás, né, 37 anos, naquele tempo não se falava quase em caixa automática. Então a gente tinha contato com caixa automática só em montadora, né? Os poucos técnicos que tinham que consertavam o câmbio no Brasil tinham aprendido tudo com uma maior dificuldade. Então o pessoal não tinha facilidade de entender o funcionamento da caixa. Era mais o pessoal que desmontava e montava o câmbio. Era o pessoal corajoso, né? Então, e a gente tem que valorizar esses técnicos aí, né? Porque o pessoal hoje, a maior parte já está aposentado, já morreram, né? Mas é um valor que a gente tem que dar. Então eu comecei a perceber que eu falei, bom, possivelmente a transmissão automática vai ter algum futuro no Brasil, né?
Então eu comecei a me dedicar primeiro a entender como funcionava, né? Porque nunca existiu curso de câmbio automático no Brasil, naquela época, né? Menos ainda. Nem nos Estados Unidos, né? Existia. Não Porque tinha. lá o cara já nasce mexendo em câmbio automático, né? Então ele vai aprendendo no dia a dia. As oficinas vão se ajudando, né? Um que sabe vai passando informação Isso. e vai indo, né? Então eu tive essa faísca aí de pensar. Filho, você teve Pensei, pô, se esse negócio pegar no Brasil, caixa automática, eu acho que a gente pode dar uma grande contribuição para isso, né? E teve um cara que me ajudou bastante, que você vai falar dele daqui a pouquinho, né? Eu espero. E foi assim que eu comecei a perceber, fui copiando material, fui escrevendo, fui estudando, né? Porque quando você se interessa por mecânica, o câmbio automático é o top, né? Por mais que o motor esteja evoluído, sistemas de suspensão, parte elétrica, tudo, mas o câmbio automático continua como sendo o suprassumo, que você tem que entender de hidráulica, tem que entender de eletrônica, hoje, né? Ele é uma evolução bem grande até hoje. Né? Então, e isso aí todo dia, né? Tá se repetindo. Então, eu comecei a perceber essa necessidade e deu certo, né? Foi alguma coisa assim que eu consegui perceber que ia dar certo no Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta baseada no que você falou. Eu acredito que na vida de todo mundo, todos os mecânicos que estão ouvindo a gente, os reparadores, nossa vida como pai, como família, a gente tem um dia 1. O dia 1 é tudo aquilo que começou sua origem. Se você pegar seu dia 1, que você traduziu seu primeiro manual de transmissão automática, como foi esse seu dia 1? Entre a dificuldade, a experiência, a incumbência de onde você queria chegar para fazer a tradução do manual, porque muitas vezes a gente pega algo pronto, é simples. Mas o que tem por trás, claro que você vem aperfeiçoando, vem aprendendo, conquistou o espaço e conseguiu. Mas seu dia 1, como que foi quando você pegou e olhou para aquela transmissão? Qual transmissão que foi que você pegou e falou assim, vou fazer o manual dessa transmissão? Que estava em evidência no mercado, né? Naquela época. Então, quando eu trabalhava no treinamento da GM, isso foi por volta de 98, 97, 98, eu fui para o Egito. Nós tivemos, a GM Egito estava próximo de mudança para o euro. Então a GM Egito, como o euro ia encarecer muito a compra deles, eles compravam um carro da Alemanha primeiro, né? Vectra, Astra da Alemanha, né? E eles fabricavam uma caminhonete Isuzu lá também. E aí quando o euro estava nessa entrada, né? Na Europa, eles começaram a comprar carro do Brasil. Então eles começaram a comprar algumas S10, começaram a comprar também o novo Corsa, Corsinha bonitinho lá, né? De bundinha lá, o CD. O mais altinho. E o Astra também, né? E aí, lá na GM, aqui nós não tínhamos acesso à informação do fabricante da transmissão. Porque a GM ela só recomendava o seguinte, em caso de falha, se troca a transmissão. Só o passo a passo, né? Era o passo a passo. Faz só vamos dizer assim... Pré-diagnóstico. Você vai fazer um pré-diagnóstico e trocar alguma coisa que esteja com problema externamente a transmissão, né? Nunca mexer lá dentro. Então, quando eu fui para a GM Egito, que nós fomos dar um treinamento lá de motor, injeção dos carros nossos aqui, para o pessoal lá, eles tinham uma biblioteca grande lá de material da Isuzu também, né? E eu vi lá um manual que estava sendo bastante divulgado aqui no Brasil, que era do Ômega, né? Porque a Isuzu também usa, né? Nas picape. Que era o 4L30E. Aí eu falei com o Mohamed lá, que era o chefe de treinamento lá, né? Que estava trabalhando com ele lá. Eu fiquei lá 3 semanas, quase 4 semanas.
E eu falei, Mohamed, você tem uma cópia desse manual para me arrumar? Porque esse câmbio aí tem bastante no Brasil, tá? Falou, não, pode levar, tem 2, 3 cópias aí, pode levar de presente aí. Né? Até a do meu autografou, tenho ele até hoje, esse manual, Legal. papel, né? E aí, quando eu vim para cá, eu falei, pô, por que não traduzir para a turma, né? E a gente pode vender esse manual, né? Traduzir. Até quem comprou o primeiro manual foi o Ercílio, lá de Manaus. Caramba, legal. Ele estava com um problema nesse câmbio, um ômega, e o ômega foi produzido até 98, né? Então, eu traduzi, fui traduzindo, olhando e traduzindo e tal, pegava as informações que eu não sabia e consegui terminar esse manual. E foi o 4L30, foi o primeiro manual Legal, que nós fizemos uma da tradução hora. aqui no Brasil. Olha, hein? Pode falar a verdade, até uma surpresa, porque eu não sabia disso. Então, Legal. E quanto tempo você demorou para traduzir esse primeiro manual? a- Porque a literatura inglesa é uma coisa, a literatura técnica. técnica. Você tem uma facilidade no inglês. Mas mesmo Mais ou assim, não, mas mesmo assim, para você traduzir um manual, requer uma concentração diferente. Sim. Eu Tem ideia quanto tempo eu você gastou? Não eu hoje, lembro quanto você direito, gasta. mas eu acredito que foi em torno de 2 meses que eu demorei. Porque você tinha toda a parte de escaneamento de figura. Naquele tempo você tinha problema de scanner, né? Não era todo scanner. Hoje tem uma facilidade. Hoje é mais fácil, né? Mas eu acredito que foi em torno de 2 meses que eu demorei para traduzir. Legal. Aí da GM, você saiu da GM e começou para a área de. Resolveu sair da área só de uma tradução de manual para uma área de administração. Já antes, quando eu trabalhava na GM, eu tinha montado uma empresa chamada Fênix, né? E, inclusive, teve um cara que me ajudou muito, né? Quando nós começamos, porque a parte prática da transmissão, né? Naquele tempo tinha Monza, tinha o Ômega, né? O Vectra estava saindo também, só que já era câmbio eletrônico, igual do Ômega. Então teve um cara que me ajudou muito, né? Na parte de transmissão, na parte de desmontagem, treinamento, tudo que ele podia fazer, ele fazia. Daqui a pouco a gente vai falar dele. E eu demorei uns 2 meses para preparar esse manual, né? E naquele tempo eu já comecei a pensar em treinamento, porque eu sempre gostei de treinamento, né? Falei, pô, se a gente pudesse preparar o técnico hoje para o que vai vir aí, já começar desde já, né? Isso foi em 98 que nós começamos. Deixa eu dar uma percepção Faz minha. 26 anos, 26, 27 anos. Não, mas você saiu de uma oficina, Isso. foi para trabalhar dentro da fábrica fazendo boletim técnico. Começou a ter um estralo de fazer o primeiro manual para ajudar pessoas. Isso. Então, lógico, a gente pensou em vender também esse manual. Falou, vou vender porque fica mais fácil. Porque... Não, mas é uma incumbência. Mas eu ia falar a partir de você sair de uma rotina de fazer um boletim técnico para uma empresa e falar, vou ajudar pessoas como empresário. Como empresário, eu falo, abrir sua própria empresa. Foi um trabalho paralelo. Um trabalho paralelo. E uma coisa também que me ajudou bastante a partir para essa área também é que o técnico brasileiro, você sabe, isso sem ser pejorativo, né? O técnico brasileiro é muito folgado. Ele é um camarada assim, se ele tiver, eu acho que o ser humano é assim, se ele tiver as coisas mastigadas, né? Que é pronto. É mais fácil, né? Como eu viajei bastante, você nota em outros países que os técnicos de outros países, eles não se incomodam de estudar um idioma, né, para poder destrinchar um manual, ler uma informação técnica, alguma coisa em outro idioma, né? Nem que for, o cara não precisa ser fluente, mas ele tem que entender o que está escrito lá, né? E eu sempre percebi isso aí, falei, a gente tem uma necessidade tem um bloqueio aqui, brasileiro. tem uma necessidade, né? Porque o técnico brasileiro, ele detesta ler coisa em outro idioma, e até hoje, assim, né? Então eu falei, se eu traduzir, o manual vai ajudar, né? Eu posso fazer um serviço diferenciado e, ao mesmo tempo, ajudo o técnico. Então,
Uma das coisas que me incentivou a fazer tradução de manuais é essa aí, que o técnico brasileiro ele não tem muita Ele não tem vontade, nem paciência de ir atrás nem nada. vontade de Ele quer estudar, ou seja, pronto. por causa de correria, falta de tempo, né? Ou tem família. Então é difícil mesmo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Baseado na sua evolutiva de tradução de manual, se você pensar assim, Carlão, o quão gratificante é para você, independente do número de manuais que você já fez, quantas pessoas você conseguiu atingir e proporcionou a pessoa conseguir o carro dela, a casa dela, uma estrutura familiar Sim. através do quê? Simplesmente. Simples não. Complexo. De você fazer uma tradução do manual, você começar a dar um treinamento de transmissão que seja, engajar as pessoas para o seu próprio negócio e falar assim, faz o certo, faz assim, o caminho é esse. Querendo ou não, você é a pessoa que deu a mão para o mercado brasileiro. Se você, eu tô te falando assim, a opinião minha. Opinião minha porque se você pegar, não vou falar 100% que eu posso generalizar de uma forma errada, mas 99%, Claro. 99%, Não, acho que não, mas uma a grande contribuição gama foi grande, é mas muito eu grande. acho que tem muita gente hoje que Não, mas eu falo assim, o que você pensa da contribuição que você deu, o que você proporcionou para elas, porque às vezes é uma missão de vida da gente, um propósito da gente falar eu assim, penso eu nisso. quero trabalhar, eu quero ajudar pessoas. Eu vou te falar, eu não tenho noção, né? Porque as coisas se espalham muito É rapidamente, muito. então a gente não tem noção, né? De vez em quando eu pego um aluno antigo nosso, né? Que hoje é um técnico, é um professor, né? E é bem natural a pessoa evoluir e também passar informação para outros, né? Eu não quero ter primazia de nada, assim, mas quando eu comecei, não, eu tive até problema com os técnicos mais antigos no mercado, né? Porque o pessoal fala, pô, você vai dar de mão beijada informação para os caras, pô, né? Você está entregando ouro para o bandido, eles falaram, muita gente falava isso para mim, né? Eu falei, não, o Brasil tem que evoluir. Aquele receio de passar informação, né? Porque você não. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir consertar tudo que é câmbio automático que existe no Brasil, E não daria mesmo. né? Então não tem jeito, né? Antigamente você tinha. Quando nós começamos, eu e teu pai, eu acredito que tinha em torno de 200 mil carros automáticos no Brasil, e olha lá, né? Se tivesse, né? E hoje nós estamos com mais de 22 milhões e meio de carros automáticos no É Brasil, muito. né? Precisa ter muito técnico. Então, e a infinidade de transmissões. Então, Mas você já pensou, por exemplo, faz esse comparativo, 200 mil para 22 milhões, você falou, de carros. sim. Já fez o comparativo que você tem uma fração bem grande em relação, A semente independente da foi evolutiva. plantada, né? A semente foi plantada. Você planta a semente, como fui eu, podia ter sido outra Não, sim, pessoa, né? Calhou de ser eu, mas, né? O pessoal, a gente encontra o pessoal que reconhece, agradece, eu tudo, falo né? por isso porque eu acredito É. que no mercado você é uma pessoa muito importante dentro do mercado. Né? Se você falar transmissão automática hoje, quem não conhece o Carlão? E se você pensar na sua pessoa, né, sai dos manuais, sai do treinamento, como você consegue estar dentro de uma revista fazendo boletim, tá dentro, todo o pessoal nos Estados Unidos conhece você, sabe quem é você, sabe quem é a sua empresa, sabe que você que faz a tradução. É gratificante você ver pessoas externas, saindo até do mercado brasileiro, falando o seu nome. Falando, ó, ele fez isso, o reconhecimento dele. Talvez nem talvez nem todos conseguem reconhecer assim. Mas é legal, assim, eu falo pelo menos na minha, no meu ponto de vista. E eu sempre reconheci quem me ajudou bastante, né? Muito pessoal no passado, né? Me ajudaram bastante. Não podia ter feito tudo isso sozinho, né? Mas é assim, é gratificante para a gente e ao mesmo tempo é uma responsabilidade, né? Porque você tem que manter esse trabalho, né? E hoje você tem mais de 170 transmissões automáticas diferentes no Brasil, tipo, né? E todo dia está saindo nova. Então a gente procura estar sempre assim atualizado na medida do possível, né? Existem muitas transmissões que eu gostaria de estar fazendo um manual, né? Mas, como eu estou sozinho nesse trabalho... Às vezes é difícil o tempo. É difícil, né? Tipo, fazer um monte de coisa. E todo dia sai uma nova, né? Todo dia sai uma nova.
À medida do possível, Deus vai ajudando, a gente vai trabalhando, né? Até quando ele é que sabe. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu tô perguntando coisa na frente e atrás, mas pra gente entender você, conhecer um pouco, né? Tem uma pessoa bem especial que eu amo muito de paixão. Falei esses dias atrás, que é meu grande pai, que eu queria ter. Hoje eu falei pra você, eu só queria ter 10 segundos com ele. É uma pessoa muito importante na minha vida, na minha formação. E pra mim também foi muito importante. E acredito que não só a relação podcast, em relação ao que você fez, eu acredito que quando a gente tem um propósito e a gente é apaixonado pelo nosso propósito, a gente vai atrás de alcançar. Então a gente coloca a nossa meta, a gente define ela, esquece as coisas de fora. E a gente determina. Eu queria voltar um pouquinho lá para trás e falar assim, como você conheceu meu pai? Então, é legal ter a oportunidade de fazer essa pergunta para você, porque eu gostaria muito dele estar aqui junto. O teu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? E né? Porque, dependendo do plano onde ele esteja, mas ele sempre foi alguém que... eu vou dizer, ele me ajudou, mas ele ajudava muitas pessoas. Ele sempre ajudou as pessoas, né? E eu conheci ele, eu trabalhava no treinamento, e ele, quando tinha treinamento específico de transmissão automática, né? E eu, primeiro, estando na engenharia, eu ia sempre lá na oficina técnica, né? Então nós se divertia, brincava, ele me contava umas piadas lá, contava os casos dele, né? E quando ele ia no treinamento, porque às vezes tinha treinamento, eu me lembro um treinamento da 4L60 que teve, que é o câmbio da Blazer, né? A Blazer S10. E os treinamentos eram feitos em inglês, né? Então, quem traduzia o instrutor era eu. O pessoal me chamava, né? Porque naquele tempo tinha pouca gente que falava inglês na GM, né? E ele sempre estava falando para mim as coisas. Até tem uma passagem interessante. Veio um instrutor lá que enrolava muito, né? Ele falava assim, várias vezes a mesma coisa e tal. E o teu pai, como ele era um cara prático, né? Teu pai não tinha muita conversa. Ele ia lá e desmontava as coisas e queria ver o que estava acontecendo. E ele, naquele tempo, a gente estava começando a entender câmbio eletrônico, né? Então, ele fazia as perguntas porque ele queria trazer para o dia a dia da oficina lá, né? Da oficina técnica. Eu quero saber por que está dando um código P1084, né? P1078. E ele falava, e o instrutor, ele dava só aquelas desviadas, né? Ele falava, não, isso aí eu não estou sabendo, isso aqui não sei, eu preciso consultar lá. E uma hora, acho que no meio do treinamento, ele se levantou e falou assim, eu vou embora, esse cara entende menos que nós aqui. É bem jeito dele mesmo. Esse cara entende menos que nós, vou embora que eu tenho um monte de coisa para fazer na oficina. Aí levantou e foi embora, pediu licença e foi embora, né? Aí o instrutor perguntou o que aconteceu. Ele chamava ele de Chiquinho. Falou Chiquinho. O Chiquinho. O Chiquinho perguntava muito, né? Teu pai perguntava muito, né? Porque ele trabalhava, né? Ele trabalhava na prática. Para ele queria saber a resposta, não queria conversa. Queria que o cara fosse, né? Aí eu falei, não, é que ele está com um problema lá, chamaram ele para resolver na oficina. Então tá bom, mas ele volta, né? Volta, nunca mais voltou, né? Não voltou porque ele percebeu que era o jeito dele. O cara estava enrolando, né? Mas eu conheci ele, foi na GM, né? Que nós se cruzamos, trabalhava, ou eu ia na oficina técnica, estava lá sempre na oficina técnica, ou ele vinha lá no treinamento, ia para lá, rodava a fábrica inteira. Eu acho que até os passarinhos conheciam o Chiquinho lá. O pior que era até bonito dele falar que ia ver você, falar, hoje eu vou almoçar com o Carlão. Hoje eu vou almoçar com ele. E era sábado, minha mãe mesmo falava assim, onde você vai? Vou lá no Carlão, na Bruna. Ele tá dando treinamento. Ele falou, mas não é sábado? Mas ele trabalha de sábado, eu tô indo lá. Ele ia sempre lá. Teve um caso também que tinha um rapaz lá de concessionária de Recife, e ele queria conhecer teu pai de todo jeito, porque teu pai ajudou muito ele, né? Como ele ajudava todas as pessoas, né? Teu pai não tinha essa de... É que ajudava sem pretensão de... Não. Ele queria resolver um negócio e queria que o cara ficasse feliz. E ele era assim com todo mundo. Aí
chegou lá no centro de treinamento, esse rapaz saiu da concessionária, abriu uma oficina, e ele falava muito com o teu pai por telefone, eu não conhecia ele pessoalmente. Então ele chegou para mim, esse aluno, e falou assim, você conhece o tal de Chiquinho aqui? Eu falei, claro, conheço. Trabalhei com ele 20 anos. Ele falou, eu queria conhecer ele. Você tem o telefone dele? Como é que você faz para entrar em contato? Eu falei, não, ele vem aqui sempre. É só dar uma luzinha, ele gosta de vir aqui. Porra, ele vai vir aqui? Parecia, né? Eu falei, vem, porque ele devia muito. Ele falou, pô, o Chiquinho me ajudou muito. Eu queria conhecer ele pessoalmente e agradecer ele pessoalmente. Aí eu falei, liguei pro teu pai. Ele falou, não, sábado eu tô aí. Pode deixar, eu venho aí, vou dar uma passadinha aí. Tá bom. Aí ele veio, rapaz, quando esse homem viu o Chiquinho, teu pai, ele não sabia o que fazer, abraçava e segurava na mão dele e falava, você lembra aquela vez assim, assim? Acabou o curso pro cara, acabou o curso. É que era cara, gostoso, né? Não que hoje não seja, que hoje, não. Antigamente você ligava mais, você falava com a pessoa mais presencial. Sim, teu pai atendia todo mundo. Hoje em dia todo mundo só quer mandar mensagem, acabou. Mandar mensagem, acabou. E acaba não tendo ele aquele falou para mim, contato. tinha vezes que ele queria falar com alguma coisa com o Chiquinho lá, tem um caso numa concessionária, num problema, e ele falou, não, deixa o recado, depois eu ligo. Ele falou, esse cara não vai ligar mais, mas ligava. Teu pai ligava de volta. Então, você vê, quanto vale isso? Né? Não tem preço. Não tem preço. Tem preço. Então, é tipo da coisa assim, eu conhecia ele e me divertia, né? Contava as histórias dele, eu contava as minhas. Foi muito bom. A gente foi uma pessoa muito boa, né? Conheci na vida. Me ajudou muito. E é legal porque vocês dois, ambos, tiveram evolução em relação ao que estavam fazendo, né? E acompanharam o mercado, né? Ele tinha oficina, né? E já tinha oficina e Que trabalhava. você Sim, cresceu na oficina lá. cresci tocando frente dela. Hoje você... Mas não é todo filho que gosta do Não, que o pai faz. não, Aqui eu, talvez Tanto é que vocês são em 3 irmãos, né? Três irmãos. E cada irmão seguiu um caminho, mas... Você olhar aquilo e se apaixonar por aquilo e querer aquilo pra sua vida, né? Acho que nem todo mundo quer isso, né? Fala assim, não quero trabalhar com o que meu pai faz. Não quero aquela coisa da família. Cada um tem o seu caminho, né? Cada um tem seu caminho, né? Você já seguiu um caminho paralelo, né? Com ele. Ele que te ajudou bastante, começou. Você é doido. E você está seguindo até hoje. Meu grande professor mestre. Não, ele me ajudou muito. No começo, quando eu abri a Fênix lá, a gente tinha um treinamento lá embaixo, onde eu tenho esse treinamento hoje, numa salinha, né? E eu ligava para ele, ligava para ele, telefonava para ele lá, falei, Chiquinho, hoje eu vou desmontar o câmbio lá, você não quer vir falar, dar um alôzinho para a turma, né? Uma dica? Ou era câmbio do Monza, ou era câmbio do Ômega. Aí, não, eu vou lá sim. Com todo o prazer do mundo. Vinha, ele nunca negou, não. O Chiquinho era assim, né? É um cara assim que fez muita falta, e faz muita falta. Né? Ele vinha me ajudar. Quantas vezes que ele fala, Chiquinho, eu quero te pagar a hora, né? Que você... Não. De coração, né? Não, eu só de ver a carinha da turma lá, contente, aprendendo, para mim tá bom. E nunca aceitou nada. Gostoso. Né? Então. É legal que você não esquece, né? Exato, é gratificante. É porque muitas pessoas só que pensam em fazer algo remunerado ou fazer algo pensando numa troca. Essa aí é sem troca. Não existe moeda de troca. Não. Né? É fazer porque quer. E essas coisas você não tem preço que pague, isso aí, não tem dinheiro que pague. Né? São as amizades verdadeiras que a gente constrói, né? Mesmo dentro da... Tava nele mesmo, né? Aquele eu não sei, a infância dele pode ter sido sofrida um pouquinho, né? Ele deve ter tido bastante dificuldade em vir, porque ele é um cara que venceu, né? Ele começou na Ford, Sim. Trabalhando na concessionária, né? É isso mesmo. E depois ele foi para a GM e ficou lá até se aposentar, e até depois que se aposentou ainda foi chamar. Ele era um cara tão bom que chamaram ele de volta. Né? Quando ele saiu, se aposentou, ele pegou o PDV. Eu também peguei o PDV. Ele foi depois que eu, hein? Mas chamaram ele de volta. Né? E ele foi. Tem essa também, né? Porque naquele tempo... teve um caso lá que eles tentaram sair fora a GM tentou sair fora da oficina técnica para consertar câmbio, né? E contrataram uma empresa grande aí de São Paulo. Você sabe muito bem quem foi, né? E não deu certo, né? E eles já tinham dispensado do pessoal. Faz parte do jogo. Né?
E aí ele voltou lá e ajudou. Eu Né? lembro. Então, né? Eu lembro, pra falar a verdade, quando ele voltou, ele ajudou a fazer a linha de produção que existe hoje lá dentro. Então hoje só faz alguns modelos de transmissão Não, lá e dentro. outra, ele fez o principal, foi treinar o pessoal de volta. Ele, pelo menos para saber fazer o básico. Isso, que ele treinou o pessoal lá, porque... Mas talvez nem todos que estão lá hoje, não vou falar todos, porque a gente não sabe como a pessoa se dedica naquilo. Mas fazer as perguntas que nem era o da Blaze, falar, meu, por que tá dando esse código? Pra que quiser? Porque é muito fácil hoje você olhar um código e falar, troca a transmissão. Dentro de uma concessionária é assim. No mercado da oficina reparadora não é assim. A oficina não pode chegar e falar, troca o câmbio. Não, faz o câmbio. Repara ele, acha o defeito. Acha o problema. Legal, então teve um evolutivo e o Carlão hoje é diretor da Associação de Transmissão Automática. Grande Apta Brasil. Não representa muito, Dona mas a gente representa até muito. está trabalhando aí, né? Estamos trabalhando. Seu nome Tem representa a muito. ajuda da Orion, você sempre fornece. Você entende que seu nome representa muito? É que é difícil às vezes a gente pensar porque a gente não quer se engrandecer, mas o seu nome é muito importante. A gente vai fazendo o trabalho da gente. É um trabalho bem feito, cuidadoso com amor. Que não te digo, se eu fui útil para o Brasil de alguma forma, para os técnicos brasileiros, eu fico feliz. Né? Porque eu trabalhei bastante, muita gente prejudicou a gente porque todo esse material que a gente produziu aí, hoje está na rede aí, né? Pulverizado. O pessoal talvez não se dá conta, né, da importância de você fazer esse trabalho. Mas a gente está vivendo, é importante é isso aí, né? É o jogo que tá, segue. Tá feliz, tá vivo. E agora eu queria... Vamos sair para o mundo que todo mundo ama de transmissão automática. Se a gente fosse fazer um quiz, pergunta e resposta rápida sem pensar muito. Hein, Gael? Fazer pergunta rápida sem pensar muito. Vou falar para você assim, uma transmissão antiga boa. Eu gosto muito da do Monza, né? Eu gosto embora seja uma 3 marchas, o Monza TH125 é excelente. Então, beleza. Da mesma época, uma transmissão automática ruim. Da mesma época? Tá falando uma boa que dá pouca manutenção. Em termos de manutenção, eu acho que não tinha transmissão automática ruim, né? É porque antigamente, vamos falar desde 1950 para cá, até o 90, a transmissão acaba quebrando por desgaste natural, né? O pessoal não tinha... Ou porque a pessoa não andava, secava... A pessoa não tinha o hábito hoje, que nem tem hoje, de fazer troca de fluido, de filtro, né? Não tinha noção do que era um câmbio automático, né? Então a turma pensava que o câmbio automático era igual ao câmbio manual. Você nunca trocava óleo, não mexia em filtro, nada, né? Eu me lembro que a C3 quebrava bastante a cinta, né? A cinta da ré quebrava bastante. Os Galaxy perdiam a ré, né? Os Mustang. Então eu vou fazer um quiz diferente. Vamos lá. Câmbio do Galaxy ou do Monza? Monza. Do Monza ou do Vectra? Monza. Do Monza ou L4? aí você jogou no chão o negócio, né? Não, a L4 é um câmbio bom, só que continua com o Monza. É um câmbio bom por quê que eu digo que é bom? Ele aguenta muita manutenção, né? Quebra toda hora, é bom pra oficina. Não, é um cara... Se você examinar o tempo de exposição desse câmbio L4 que está na praça, desde 2000, né? Foram 23 anos, né? Tá saindo ainda ele. Ainda sai ainda. 2023 ainda. 2023 ainda tem dele. Então, é um câmbio assim, que sai no C3, né? Sai você pega Peugeot, você pega Citroën, você pega Renault, você pega... Então, você imagina quantos câmbios desses foram fabricados no mundo? Em 20 anos, 23 anos, né? De exposição. Então, é natural aparecer na oficina, né? E ainda mais que o cara não cuida, né? Porque eu já tive caso assim de conversar com um dono de carro, eles nunca tiveram problema com a L4, assim, mas eles trocam o óleo regularmente, cada 50 mil, né? Mas se você tivesse deixar uma mensagem para quem tem um L4, primeiro, para quem faz a manutenção. Uma mensagem para quem faz a manutenção do L4, é bom? É um cara... toda manutenção é simples, desde que seja feita corretamente. O problema desses carros é que nem a 01M. É muito caro hoje você fazer um câmbio desse, né?
fica muito caro. Às vezes você tem carro lá, como ele está. Eu tô perguntando mais por essa situação. É. Hoje é muito caro fazer ele. Você vai fazer o que Se precisa. você quiser realmente fazer certo assim. Vai trocar tambor, trocar cinta, trocar Exato. Hoje bucha. você tem algumas autoadaptativas que o mercado faz, solução Você pega paliativa e resolve, mas... Câmbio 0M é um câmbio difícil? Não, Não mas acaba sendo caro e ainda nem tem BESA hoje. O problema é o seguinte, os carros onde está aplicado esse câmbio, que nem a L4, você pegar um carro de 20 anos, quanto vai custar um carro desse hoje? Quanto está o custo de um carro de 3 mil, 4 mil? Você vai gastar 15 para fazer o câmbio. É isso mesmo. Entendeu? Então... a Cenix, o dono de um carro desse, ele vai falar assim, não compensa fazer, vamos sucatear o carro, não compensa, né? Então, mas não é que é um câmbio que dá problema de manutenção. Ele dá problema porque nada dura para sempre. E ainda o cara não cuida direito, né? Mas prefere o Monza do que o L4. Claro, o Monza saiu, o câmbio do Monza saiu na Lumina, saiu no Cadillac, saiu... Monza ou S10 6 marchas? Monza. Você é um dinossauro. S10 6 marcha quebra muito. Monza ou BMW 8 marcha? Aí é BMW, né? Aí é um 8HP 45, 8HP 50. Um 8HP ou a linha 9HP? As duas são boas, diesel. Né? As duas são boas, né? Mas qual? Ainda é 8HP. 8HP. Não, dá menos problema. 8HP ou 10R80? Não, a 10R80 quebra muito. A Ford, né, em geral. Quebra muito, tem até muito problema. Hoje mesmo, na parte de consulta, também teve um problema com a 6L50, até eu liguei pro Elinho, hoje cedo. Tá dando muito problema de vazamento no retentor do conversor, mas é o gargalo, né? Gargalo. O gargalo que... Ele vem furado. Você pega, eu acho que, se eu não me engano, é 2018 e 2019, ele veio com uma série que é como se a solda viesse, solda fria meio de leve. Então, você vê, é coisa que eu não sabia, né? Porque eu não estou no dia a dia da oficina. Só que a gente tem o pessoal que ajuda a gente. O que acontece é que quando começou a sair esses 2018 e 2019, começou a ter muita incidência na concessionária, né? Deles querer trocar a transmissão por causa do vazamento. Aí o que teve que fazer lá em 2018? Mandar para uma oficina de conversor, mandar colocar pressão, testar o gargalo e falar assim, ó, realmente o que tá vazando é pelo gargalo. Então, mas às vezes nem sempre a pressão resolve também, porque ele precisa aquecer, né? Não, sim, mas só com esse teste mesmo frio, aí ele já dá vazamento. Dá vazamento do mesmo jeito. Então, eu liguei pro Paulinho Então, o Paulinho que fez o teste pra gente descobrir isso. Liguei pro Paulinho da Paulista e pro Elinho hoje. E os dois me deram a mesma informação. Então, tem um cara lá no sul, o cara já trocou três retentores do gargalo e não resolveu. Não segura. Aí eu falei pra ele, o problema tá provavelmente no gargalo. Então, mas aí que entra muito da minha área, porque assim, minha área eu falo na parte de reposição de peças, né? Porque a gente vende um retentor para ele que tá pedindo um retentor para trocar do conversor lá, coloca o retentor e fala que o retentor tá vazando. Então, o cara vai pensar que é a peça. Né? Por isso que até mesmo a gente precisa ter muita informação constante, porque casos assim acontece diariamente, você fala assim, mas você fez o teste do conversor? Não, mas ele dá vazamento. Porque eu acho assim, o técnico ele difícil, tem que... É difícil. Por exemplo, ele chegou à conclusão que é o retentor. Só que se ele troca e continua vazando, já bota uma pulga atrás da orelha. Mas alguns vão falar, sabe o quê? Que é problema. É o retentor. Então, aí ele troca o segundo. Aí deu vazamento de novo, sabe que não tá lá. Será que ele vai parar e começar a analisar ou não, né? Porque a gente sempre no treinamento fala o seguinte, pessoal, antes de você mexer em qualquer transmissão, você tem um procedimento de diagnóstico, que não deve ser pulado, né? Não deve ser ignorado. E um dos procedimentos é você consultar a literatura técnica e consultar a informação, né? Que se ele liga para Orion, por exemplo, ou liga para Paulista, ou para Marfim, o Milton deve estar sabendo também. Ele liga e fala, escuta, você está sabendo do problema de vazamento e tal? O que você vai falar? Na hora. O cara mata a pane. Mas o pessoal não pega informação, eles já vão querendo desmontar as coisas e fazer. Então,
um dos passos no diagnóstico bem feito é pegar toda a informação possível. Pô, você tem internet hoje. Você tem teu fornecedor de peça, tem fornecedor de conversor. Dá uma ligadinha para Pra falar a verdade é fazer a pergunta certa, né? Isso. Pô, você tem noção, tá vazando mesmo? Pô, na hora o cara fala pra ele. Entendeu? Então ele já vai indo certo. Só que, infelizmente, que nem você falou no começo do nosso podcast aqui, nossa conversa, o técnico brasileiro ele não gosta muito de ler. Ele não gosta muito de se informar. Ele gosta de dica. Então ele liga para um, para outro, às vezes ele acerta. Porque a dica de um talvez não sirva para o outro. É claro, né? Por isso que você tem- seguir procedimentos. Às vezes você tem o mesmo sintoma, mas causa diferente. Então você tem que Que é bem comum, né? pegar toda a informação possível. No nosso treinamento, a gente faz uma análise de um diagrama elétrico, simula um defeito. Aí, através do diagrama elétrico, o cara vai conhecer, do diagrama ele vai conhecer o funcionamento da caixa, ele já vai direto no problema. Ele vai perder 1 hora fazendo um diagnóstico? Perde. Mas não é perda, né? Não, é ganho para não refazer de novo, tudo de novo. Ele vai, essa 1 hora que ele está tomando lá para fazer um estudo, vai livrar ele 1 semana na oficina. Imagina, só tirar o câmbio da S10 de novo. Você tá doido. Né? 2 vezes 4x4 ainda. Ah, Né? Então, a gente sempre fala em caso de treinamento, não é só desmontar. Você tem que primeiro analisar, ver o que está acontecendo. Pega informação, pega boletim, né? A gente tem nossa plataforma lá agora. Quando uma pessoa pede um boletim, pede um manual, por exemplo, tem todos os boletins à disposição também. fala um pouco dessa plataforma de vocês. Então, a Ira, né, ela está trabalhando nessa plataforma já faz uns 8 meses já, 8 ou 9 meses. E a gente, como tem muita consulta, né, o técnico hoje ele tem à disposição dele informação, ele tem manuais, boletins técnicos, matérias técnicas, todo mês sai uma matéria técnica diferente. Está tudo lá na plataforma. A maioria da informação... Todos os manuais. Hoje nós temos 170 manuais lá. E a maioria das informações, ela está disponível sem custo. Você tem, por exemplo, associado, ele paga uma taxa, um valor, não chega a dar R$100 por mês, um pouco menos. E acesso a tudo. E ele tem todo acesso tudo disponível. E mesmo quem não paga, tem muita informação lá também. Tem muita informação disponível. Alguns boletins técnicos. Tem, e a gente não nega informação, né? Eu sigo mais ou menos a filosofia do teu pai lá. O pessoal liga, às vezes, Carlão, estou com um problema assim e tal. Faz isso, faz aquilo, entendeu? A gente passa a orientação. Diretriz. Entendeu? O que a gente quer é que o técnico resolva o problema dele, né? E o reconhecimento pode vir ou pode não vir, sim, mas pelo menos ele está lá resolvendo o problema. Mas é legal vocês terem uma ferramenta dessa até mesmo para ajudar o mercado. Né? Nós temos o site, no site tem bastante informação e agora tem a plataforma. Na plataforma está toda a informação que a gente angariou nesses últimos 20 e poucos anos aí, está tudo lá, né? E é bom que vocês ainda vocês mesclam em relação aos cursos iniciais e os cursos avançados, né? Porque tem uma grande gama ainda do mercado que não entende de transmissão e quer entrar na área de transmissão. E a forma mais simples e fácil de começar é o quê? Não, curso inicial. Básico. Curso básico. Isso aí entendeu o que processo. Até hoje é dado em cima do Monza, um dos câmbios, né? Um dos câmbios é o Monza, o TH-125. Só que ali tem toda a informação necessária para o técnico aprender como funciona um câmbio, né? Que o teu pai sempre falava para mim. É o básico bem feito, né? Ele falava para mim, Carlão, se você pegar certinho como funciona esse câmbio, você vai aprender qualquer câmbio. E é isso mesmo. Mas é. Que é o que ele sempre analisou que dava certo. É isso mesmo. Né? Então não adianta você pegar um câmbio para aprender de 9 marchas. Você só vai bagunçar a cabeça. Tem que aprender o básico bem feito. Tem que aprender o básico. E os cursos específicos agora, a gente está colocando em filme, né? Nós já temos o curso EAD agora. Legal. Então, por exemplo, já está lá o TF-70. Tá dentro da plataforma? Tá. É o TF-72, tem o 6T31, 6T30, o K120. Então, são vários. Nós estamos fazendo, né? Todo mês a gente faz um agora. Estamos colocando na plataforma. Então, o técnico que fez um curso inicial, hoje ele tem acesso aos cursos mais avançados, específicos já na plataforma.
ele tem direito ao manual e ele Não. tem um ano, ele pode ficar assistindo o Um ano curso na blá, blá, quantas blá, vezes ele blá. quiser, né? É bom que se ele fizer o curso presencial, ele consegue fazer o reforço dele mesmo online, com a mesma pessoa, o mesmo Isso. treinamento, o mesmo método, o mesmo processo. Isso. E ele tem direito também a tirar dúvida ali, faz umas perguntas, a gente Chat de técnico. tem também. Tá, isso aí já tá Legal, funcionando. legal. Parabéns, dona Ira. É mérito, né? Ela tá mérito. trabalhando em cima disso faz tempo, há 9 meses. Legal. E foi, Caião? É outro ângulo aqui, né? Fala uma pergunta aí pra fazer pro Dr. Carlão aí Olha, que... eu tenho uma pergunta aqui. Ah, meu Deus. Quanto àquela informação que o pessoal fala sobre os manuais, que diz que não existe troca de óleo. Não tem troca de óleo, não tem troca de filtro. Tem muita gente que fala disso, né? Parece um humor, né? A gente ouve bastante, assim. Hoje, Você fala de trocar ou não trocar óleo, no É, caso? hoje o pessoal está aprendendo um pouco mais, né? Tá Tá vendo virando um que- hábito agora. que não existe esse tipo de não trocar óleo, né? Até no nosso treinamento lá de lubrificação, a gente mostra para a turma, na internet está lá, né? Internet tem informação para tudo quanto é gosto, né? Então eu peguei lá o manual do proprietário do Cruze americano e o manual do proprietário do Cruze nacional. Que na verdade o carro é o mesmo. Motor, câmbio, toda a parte de acessório, tudo igual. E aí o nacional está escrito lá, não requer troca, né? Mas a GM mudou essa política agora. Agora Mas na verdade, às vezes eles tiram do manual, às vezes eles colocam. eles estão pedindo 40 mil quilômetros a troca agora. Porque acho que eles tiveram muito Porque problema. eles com tinham, isso. antigamente era 100, 80, 100 mil, né? Que eles colocavam. No manual americano, está lá a troca a cada 72 mil quilômetros. E o Meu carro é o mesmo, o câmbio é o mesmo, o óleo é o mesmo. E lá é mais frio, né? Então aqui, eles colocam que não requer troca. Então você vai mostrar pro proprietário do carro como é que é possível isso. Por que que lá troca, aqui não? É porque lá, se houver um processo, a montadora vai perder com certeza, né? E aqui não. Aqui a montadora não perde. Outra coisa, é fácil. Pega a embalagem de óleo e vê lá a validade do óleo. Quanto que é a validade do óleo? Não sei, mas tem marcado lá. 18 meses. Toda embalagem tem marcado. Ela fechada, 1 ano e meio. Passou de 1 ano e meio, aquele óleo não serve mais. Agora, se ele tem validade, mesmo fechado, o que você vai falar funcionando? Que está sofrendo calor, pressão, umidade do ar, está aberta, né? Então, você mostra esse proprietário e fala, tem validade o óleo. Está aqui, né? E lá Então, vocês dão um treinamento também de troca de óleo. tem. São 2 dias, né? Mas isso a gente mostra até no inicial também, né? Para o técnico ter argumento, né? Pra Familiarizar trabalhar com o cliente. assunto também. Então, hoje em dia, o pessoal está perdendo um pouquinho essa mania de não troca óleo, porque eles estão aprendendo. O brasileiro aprende logo, né? O americano, você vê, vem mais de 60 anos, que eles têm câmbio automático, então eles foram aprendendo aos poucos, né? Hoje o avô do cara já tinha câmbio automático, o pai do camarada tem, ele tem, né? Então eles sabem como Virou cuidar. hábito. Mas demorou para eles aprenderem. O brasileiro não, o brasileiro aprende logo. O brasileiro é mais Carlão, você sabe, ratão, né? você sabe que carro que eu andei? Eu vou falar do Traverse. Traverso. Traverse. Meu, que carro incrível. Lá, né? Andou lá. Lá fora. Aqui não. No Brasil, eu não sei. Agora tá chegando a Blazer nova, né? Agora no Brasil. Então vai vir ela, acho que é combustão e elétrica. Híbrido, né? Híbrida. E a Traverse talvez seja um próximo carro que talvez a Chevrolet traga aqui pro Brasil. Pensa num carro incrível. Legal. É híbrido também, né? É híbrido, é autônomo, é incrível ele. É. É a nova tecnologia vindo pro mercado. Aqui, Vamos talvez ver. nós temos anos ainda pra ter isso. Né? A tendência é. Talvez daqui uns anos, talvez até chegue, né? E deixa eu fazer uma pergunta pra você em relação... Vou pegar 2 modelos só pra... 2 modelinhos só pra ter opinião sua. Se você pensar numa opinião
em relação, por exemplo, a uma transmissão DQ200. Ela é tão falada no mercado, é mecatrônica, é módulo, é embreagem, é garfo. Então a gente tem se você pensar num título para DQ200, que título você daria para DQ200? É uma transmissão problemática, né? Problemática. Tem vários pontos de... É muito, né? Ela trabalha muito bem, mas a durabilidade dela não... Né? Problema eletrônico, problema... Né? A turma fala muito a Power Shift também, né? Mas a DQ200 é problemática, ela tem bastante pontos fracos. Né? E eu ainda acredito que muitos reparadores ainda não têm acesso privilegiado aos treinamentos. Acesso tem. Talvez não se dê a oportunidade de fazer treinamento porque tem uma dificuldade muito grande ainda no mercado. Estamos falando de uma transmissão que saiu em 2010 aqui no Brasil, estamos em 2024, tem uma escala de uma janela de 14 anos. 14 anos. E o pessoal que está mesmo alguns muito antigos na área, batendo cabeça em relação a algumas coisas, não vou falar simples, mas algumas coisas que poderia ser evitado através de um treinamento, um curso, uma dica, um boletim, ter acesso à informação. Tem muita informação lá. Porque tem muita informação hoje sobre o assunto, e mesmo assim, algumas pessoas ainda não têm o acesso ainda. Não têm o acesso, não. Não querem pegar o acesso, né? Alguns por dificuldade de sair da oficina, né? Outros talvez por displicência mesmo, né? Ou a pessoa não gosta de estudar. E tem alguns que têm problema mesmo, né? Problema de distância, físico, né? Hoje em dia esse negócio de distância está um pouquinho menos aparente, porque já tem treinamento à distância, tem muita coisa na internet também. Muita coisa online, né? Mas eu acho que o técnico brasileiro, o problema dele continua, que é pouco interesse em treinamento e em informação. Ele quer tudo de mão beijada. Isso acho que é o ser humano assim, né? Mas a turma lá fora já aprendeu a procurar, não esperar as coisas acontecer, né? Ir atrás da informação, né? Agora aqui, a turma ainda fica muito querendo dica, né? Viver de dica. Eu perguntei isso pela seguinte questão que eu queria levantar para você, só para saber sua real opinião, né? O técnico tem a transmissão, por exemplo, do DQ200 que tem problema, ele poderia ter ou não acesso à informação, ou aquele que está começando, peguei a DQ200 como exemplo. O que ele precisaria ter internamente para conseguir conquistar como se fosse os manuais que você fez? Uma sequência de você falar assim, eu realmente aprendi, eu consegui, eu conquistei a vitória. Sabe, levantar a vitória? Porque muita gente pula etapa e não olha, por exemplo, quer ver oficina cheia. Encurtar caminho, né? Encurta caminho. Quer ver oficina cheia. Mas oficina cheia não quer dizer que tem muito serviço sucesso. Você tá falando que a oficina tá cheia. Então, algumas pessoas no mercado, mesmo na parte online, aí muita gente que ministra, fala muita coisa, falam muito disso. Porque são duas coisas que às vezes não condiz, né? Fala assim, a oficina até às vezes tem meia dúzia de carro, a outra tem 20, talvez a de 6 está dando mais lucro que a de 20. Talvez por um serviço mais detalhado, uma coisa mais técnica. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu acho que a maioria dos técnicos hoje é igual eu. Pensa muito no lado técnico e esquece de administrar a oficina, esquece de ter um programa de treinamento para os funcionários, de ter um programa de treinamento para eles. Só quer trabalhar. Ele já acha que sabe tudo, ou não tem tempo, talvez, para isso, né? Então, muita gente, quando coloca a esposa na oficina para tomar conta, a mulher, geralmente, ela é mais... Ela já, administrativa. Ela já trabalha mais pensando no lucro. Olha, eu tenho que pagar isso aqui amanhã, então tem que entrar isso hoje, tem que cobrar tanto, né? O mecânico, ele é um cara mais displicente, mais bonachão, né? Chegar um amigo dele na oficina e falar, faz serviço aí, amanhã eu passo aí para acertar com você, ele faz, né? Mas a mulher já não é assim. Agora, o que falta um pouquinho é a administração de oficina também, né? Eu acho que a parte técnica tem evoluído muito, com bastante rapidez. Fica até difícil o técnico acompanhar, né? E ele precisaria pôr alguém na parte administrativa, ver o custo hora, né? Fazer um levantamento de quanto a oficina precisa faturar para poder se manter, né? Acho que isso é importante também. Tão importante quanto a parte técnica.
E para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma mensagem de treinamento, uma mensagem que você possa ver daqui 10 anos e falar, eu deixei essa mensagem. É difícil pensar assim, né? Mas imagina se você pudesse colocar uma mensagem no outdoor que todo mundo vai ver relacionada à área de transmissão automática e que daqui 10 anos você pode olhar e falar, meu... Uma vez quando eu fui fazer um treinamento na Opel, na Alemanha lá, né? Em Rüsselsheim, eu não lia. Hoje eu falo e leio um pouquinho de alemão. Eu estou estudando alemão já faz um ano, mais ou menos. Mas naquele tempo, eu não tinha muita como é que é? Facilidade de conhecer as palavras em alemão. Então, o instrutor que deu o curso para a gente, o curso foi feito, obviamente, em inglês, né? Mas ele tinha um quadro na parede lá, um pessoal num barco, aqueles remadores, né? Tem uns 10 remadores no barco assim, num rio. E tinha uma inscrição lá, né? E eu perguntei para ele, eu sempre fui meio curioso, né? Eu perguntei para ele, escuta, você fala alemão bem, né? O que está escrito nesse quadro aí, né? Por que tem aquela monte de remador lá num barco no meio do rio lá? Ele falou, isso aí está escrito assim, o treinamento é como você está num barco no meio do rio. Se você parar de remar, você está indo para trás já. Está voltando para trás. Então, o que eu diria para a turma, isso aí sempre me marcou também, e eu falei inclusive para o teu pai. Não pare de remar. Nunca pare de treinar. Sempre pense na frente. Porque quando você para, a tecnologia te engole, né? Então você tem que estar sempre preparado. O teu pai me falava isso, você acredita? Ele falava, Carlão, vai chegar o tempo em que vai ter tanto câmbio automático diferente que se você não se inteirar das coisas, você está perdido. Porque hoje, o câmbio da 4L60, esses câmbios eletrônicos, né? Ele falava para mim. E eu nunca esqueci isso aí. E aquele quadro na parede veio de encontro a isso, né? Até eu comentei com ele quando eu voltei. Isso foi em 96, acho. Que nós estávamos fazendo o curso do Tec 2. Ia ser lançado o Tec 2, 96. Nós estávamos fazendo, faz tempinho, ontem. Né? É? Ontem. É. Para mim foi ontem, né? E eu falei, quando eu voltei, eu falei, você lembra que você falava para mim? Que você tem que estar sempre estudando? Então, tinha um quadro lá, falei, tá vendo que legal, é. Você vê, ele tinha o mesma coisa. Eu também pensava assim, porque você via, né, a informação chegando e... Né? Então, o que eu falo para a turma é isso. Nunca pare de treinar, nunca pare de estudar, porque senão você vai ser engolido. Né? Vocês estão ouvindo aí a chave do Carlão? Isso quer dizer que ele falou para você não parar de remar. E na minha cabeça, exatamente é o quê? O sucesso é treinável. Não pare de fazer treinamento. O sucesso é treinável. Quanto mais você, a oficina, se dedicar a fazer seus treinamentos, idealizar algo para o seu futuro, você vai conseguir conquistar. Então, treine. Uma hora você vai ficar bom. E quando você ficar bom, você tem mais para melhorar. Você vai se aperfeiçoar. E assim é uma família, um filho que nasce, cresce, anda, vai para a faculdade, sai de casa e você quer mais um. E assim, é um degrau na vida de cada um. É a vida, gente. Esse vai ser o primeiro episódio do podcast da Orion. Carlão, agradeço imensamente o prazer de estar com você aqui. Eu que agradeço. A gente hoje, eu não entrei na síntese de falar de peça de transmissão, de nada. Eu queria mais saber... Eu queria um pouquinho mais de você. Mais leve, né? Eu queria saber um pouquinho mais do Carlão. Que todos tenham a oportunidade de saber mais quem é ele, um pouquinho mais da vida dele. E ele é o... Não vou falar que ele é um troféu no mercado, senão ele vai achar estranho isso, né? Mas ele é uma bênção na vida de todo mundo que, se você achar o que ele conseguiu propagar para sua casa, para sua família, você que é treinador, você que dá treinamento, você que já fez treinamento com ele, às vezes a gente precisa somente falar uma coisa. Carlão, muito obrigado.
É isso que a gente precisa falar. Uma coisa simples. Eu que O agradeço. simples funciona. Não, Meu pai falava pra mim que o simples sempre funciona. É. E o simples como falar, obrigado, talvez eu tô aqui hoje por causa de você. E mesmo que não esteja, mas é a gratidão de ter percorrido uma trajetória junta. Então, esse primeiro episódio aqui foi no intuito de saber realmente um pouquinho mais de você, de bater um papo com você Tem um ditado japonês, né? carinhosamente, viu? Tem um ditado japonês que diz que a perfeição está nas coisas simples, né? Então, estamos trabalhando até quando Deus chamar a gente, né? E aí, caminharemos é. remando. de lá de cima eu vou ficar de olho na turma, hein? Vou estar junto com o teu pai lá. Tem muito tempo ainda, tem muito pra viver. Vou falar, ô Chiquinho, ó, vê a turma lá. Você tá jovem, a gente tem muito pra viver. É, Que Deus te dê muita... se Deus quiser. Tamo aí. Te dê muita saúde aí, muita prosperidade na sua casa, sua família e pros seus filhos, né? Tá bom. Obrigado. Time Oro é só peça de transmissão automática. Ó, esquece. Carlos Napolitano. Abração a todos aí, muito obrigado e tamo junto. Amém. Obrigado.